quando a Ana nos falou do trabalho desse convidado que vai entrar agora, a gente ficou simplesmente empolgado, boquiaberto. A gente ficou, nossa, existe isso? Não é possível. Já tem isso acontecendo, que sonho! E a Ana vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Já posso trazer ele para a tela? Pode sim. Tiago, tá pronto aí? Abre seu áudio então, meu amigo. Pronto. Tá a escutar? Sim, sim, Tudo estamos bem? escutando. Você é Boa português? tarde. Não, sou paulistano. Ah, tá. É porque você começou falando, deu a impressão que era português. Rápido. Liguei o microfone aqui e falei muito rápido. Tudo bem? Ah, então tá bom. Tá tudo certinho, sim. Estamos te ouvindo bem. Gente, eu conheci esse projeto que o Tiago vai apresentar aqui pra gente. Eu conheci ao vivo e a cores, como se diz. Ele está alocado aqui em Curitiba, onde eu estou morando nesse momento, e eu conheci a escola Grão do Saber através de uma amiga querida, que uma irmã, que é a Larissa, foi quem me colocou em contato com o Tiago, então já vou agradecer a ela aqui ao vivo e a cores aqui. E eu já fui em vários eventos da Escola Grão, acompanho lá o Arthur, que eu tenho como um sobrinho de coração, né, que é aluno da escola. E de fato, eu comentei sobre a escola com Vini e Gi, porque a Gi tem um filhote, né? E falando, né, do que eu via na escola e tal, e como é que era, como é que não era. E a Gi, nossa, mas isso tem aqui em Porto Alegre, será? Eu quero conhecer também como é que é e tal. E isso foi nos empolgando muito, porque é exatamente o que a gente espera, né? Ver também a inovação no sentido da sustentabilidade humana, no sentido de uma nova visão do humano, também no meio escolar, também no meio da medicina, na política, em todas as áreas. É o nosso desejo, né? É a nossa vontade, olhando para essa nova terra que nós desejamos todos viver. Então, convidei, né? A Lari me colocou em contato com o Tiago e aí eu convidei ele então para vir contar um pouquinho dessa experiência para gente. O Tiago é comunicador, educador e facilitador de grupos há mais de 15 anos, dedica a sua trajetória a impulsionar a transformação social pela transformação individual. Ó, gente, tudo alinhado com o que vocês ouviram o dia inteiro aqui, né? Então, é especialista em comunicação empresarial e moderna na educação. É cofundador da escola Waldorf Grão Saber, em Curitiba, que é essa que eu acabei de falar, e apaixonado pela autoeducação e pela ciência espiritual. Atua no desenvolvimento humano, fortalecendo a capacidade de cada pessoa em recriar seus caminhos com consciência, propósito e cooperação. Tiago, a gente falou disso a manhã inteira aqui, à tarde também, e é uma grande honra, um grande prazer agora receber esse conteúdo a partir do teu olhar, porque é muito interessante, né? A gente fala das mesmas coisas, mas cada um a partir da sua experiência única, né? Da sua forma única de ver presença, propósito, cooperação e assim por diante. Então, muito grata por você ter aceito o nosso convite para estar aqui nesse fórum hoje. É uma grande honra recebê-lo e ouvir um pouquinho da história da Grão através de você. Bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado aí pelas palavras. Eu pude acompanhar um pouco aí das outras conversas. Muito rico e acho que está totalmente conectado, né? Você está trazendo aí da questão da escola, né? Se a gente olhando para o futuro, se a gente não olha para as crianças, né, eu acho que não tem como a gente mudar o futuro, né? Lógico que a gente, como adulto, já um- já tem algumas coisas que já se tornam é, mais presas e sedimentadas, né? Mas na formação da criança, do jovem, tá aí a oportunidade da gente se conectar com o que o futuro pede, né? E acho que o futuro está pedindo já no presente. Uhum. É, eu preparei uma apresentação, eu posso compartilhar aqui. Sim, Vini, você pode organizar aí a parte técnica, por favor? Eu O Vini, compartilho ou ele você, compartilha?
Você que vai compartilhar, ele só vai te colocar como co-host para você poder fazer isso. Eu acho que já tá aqui, deixa eu confirmar. Já, pode seguir. Veja se tá no. Vamos ver se eu consigo pôr no modo apresentação aqui. Tá no modo apresentação para vocês que eu não consigo ver. Não, tá a tela ainda aparecendo as telinhas na lateral. Será que eu consigo apresentar Isso, assim? Teria algum pode, problema? pode, pode ficar assim, dá para ver bem. Então, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a escola. Eu preparei algo que conta um pouco da escola, mas também sobre o olhar filosófico por trás da escola. Então, eu gostaria de ir um pouco além da história da Grão Saber, mas que ela está conectada a uma corrente filosófica, que é a antroposofia, que foi que quem trouxe para a Terra foi o Rudolf Steiner. Então, ela é um impulso do Steiner pensando no futuro, né? É uma pedagogia de 100 anos, mas uma pedagogia conectada ao futuro da humanidade, no meu modo de entender. Então eu gostaria de falar um pouco da história a partir dessa filosofia, tá? Pedir essa licença. É, Então, só para começar, eu quero me apresentar. Vou colocar aqui o próximo slide. Quero me apresentar. Eu sou Thiago Baizzi, eu tenho 46 anos, nasci em São Paulo, onde fui formado. Eu nasci numa São Paulo onde brincar na rua era algo normal, né? Era uma São Paulo onde todo mundo colocava como chama? As cadeiras na porta das casas para conversar. Uma São Paulo que me deu uma oportunidade também de viver uma adolescência com bastante amigos. Sim, uma adolescência também perto de violência, mas também com muita amizade. Uma adolescência que eu pude ver coisas, né, de amigos também, com drogas, né, uma adolescência, é, eu acho que de altos e baixos de uma juventude numa metrópole, né? Eu me formei lá em São Paulo em jornalismo aos 25 anos, é, e vim morar em Curitiba, então eu não sabia que você estava aqui, Ana. Vim morar em Curitiba quando eu fiz 25 anos. É, Eu vim porque conheci minha esposa, a Elisa. Hoje nós temos uma família, eu sou pai de três, né? Da Manuela de 15, da Melissa de 11 e do Gustavo de 9 anos. E foi em Curitiba que eu conheci a antroposofia por meio do programa Germinar Líderes Facilitadores. Eu embarquei nos aprendizados a partir da antropologia, cosmologia, espiritualidade, economia e sociedade a partir dessa linha filosófica, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje, ele está embasado na autoeducação, que é o caminho que eu percorro da minha autoeducação, a partir do, é, do Rudolf Steiner, né? Que é a ciência espiritual. Então, em Curitiba, eu atuei em ONGs, trabalhei no Centro de Ação Voluntária, fui consultor de desenvolvimento organizacional e há mais de 10 anos estou envolvido com a criação e hoje estou trabalhando na escola. Eu fiquei 6 anos como voluntário e os últimos 4 eu estou trabalhando, da Escola Valdo Figueirão Saber, né, uma escola de ensino infantil e ao ensino fundamental. Então, a Grão Saber é uma das escolas de várias espalhadas no mundo de pedagogia Waldorf. Cada uma tem a sua identidade única, mas o que as une é a filosofia, é a pedagogia Waldorf, né? Então, a história da escola está relacionada ao, ao crescimento dos meus filhos, né? Então, quando eles começaram a crescer, esse tema ele acaba entrando na vida das famílias, que é um momento importante de quem é pai e mãe, né? Que a pergunta é onde nossos filhos irão estudar. Então, se você for parar para pensar o peso dessa pergunta, né? Todo ano as crianças passam 200 dias na escola.
são 5 horas por dia, então são 1.000 horas de um ano a criança está no ambiente escolar, né? Então, o que as crianças fazem em uma escola, o que elas, né, como que elas vêm sendo formadas, a escola tem um tempo precioso para estar com as crianças, né? Então, quando a gente vai pensar numa escola, a gente pensa também que filhos que eu quero deixar para o futuro, né? Então, o que o futuro pede, que filhos que eu quero deixar para o futuro. Então, a Grão Saber, né, a semente da Grão Saber, ela veio a partir dessas perguntas, né? Onde nossos filhos iriam estudar? Então, éramos alguns pais já de um Jardim Waldorf, de educação infantil, e aí veio essa pergunta: onde nossos filhos vão estudar? E o que temos de anseio para a formação deles? É, e aí essas perguntas do anseios, né? Eu posso responder que ainda eu continuo fazendo essa pergunta, né? Então, que são formar seres humanos livres, seres humanos que sejam capazes, né? Os meus filhos, né? De serem autônomos, integrados ao mundo, que sejam capazes de atuar com coragem, que consigam colocar para fora os seus dons e suas capacidades. Eu sei que essa é uma expectativa alta, né? Talvez utópica, mas acho que é uma busca legítima, né? E aí a gente consegue um lugar para atender essa busca, né? Se eu olho para mim, eu me vejo como um ser ainda não livre. Como que eu vou formar um ser livre, né? Mas é uma meta justa, né? E aí a gente foi olhar para o, o que nós podemos ter de escola que possa te deixar mais perto desse nosso anseio, né? E como nós estamos na pedagogia Waldorf, e algumas pessoas já tinham esse caminho na antroposofia como eu, a gente acabou olhando para outras pedagogias, mas o grupo acabou vendo coerência na pedagogia Waldorf como um caminho na alfabetização das letras, dos números, mas também social, emocional, das crianças, né? Então, eu queria trazer rapidamente o que é a pedagogia Waldorf, né, para falar da Grão Saber, o que é a pedagogia Waldorf, que é o próximo slide aqui. Então, eu separei aqui de um livro chamado Pedagogia Waldorf, 100 anos, uma educação humanizadora, publicado pelo Instituto Ruth Salles. Eu peço permissão aqui para ler um dos primeiros parágrafos do livro, que ele fala um pouquinho do que é a pedagogia Waldorf. Então, a pedagogia Waldorf é uma das propostas de caminho para a integração do ser humano no mundo, pois foi concebida por Steiner numa época de pobreza e extrema violência, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Sua meta, ao criar essa pedagogia, foi que pudesse incentivar a cultura de paz, criar uma ponte de compreensão entre os povos, dar instrumentos pedagógicos, artísticos e práticos para que o adulto pudesse ter uma visão de mundo mais abrangente e compreensiva sobre as diferenças culturais, sociais e econômicas, entre outras. A pedagogia Waldorf, que em 2019 festejou 100 anos de existência, se espalhou pelo mundo inteiro em países das mais variadas culturas, religiões e etnias, porque corresponde concretamente aos 4 pilares escritos no relatório da Unesco sobre educação. A escola deve apoiar os estudantes a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, assim, eu entendo que a pedagogia Waldorf, a gente acabou optando pela pedagogia Waldorf, porque a gente entende que ela respeita a infância e a adolescência. O trabalho do professor e da escola é dar o que as crianças precisam, e não o que, às vezes não é o que ela quer, né, mas sim o que ela precisa. Então, do 0 ao 7, a criança precisa brincar, ela precisa viver num ritmo sadio, imitar adultos dignos de serem imitados. Ela precisa ter um ambiente como o ambiente da casa, né? Do 7 aos 14,
ela precisa viver a beleza do mundo, ela precisa aprender com arte, ela precisa aprender com cuidado, com atenção, de estar presente. Tem uma professora que fala que nos primeiros anos a gente precisa aprender a ser aluno, que é aprender a escutar, aprender aos limites do espaço físico, do tempo, né? Então, mas ver beleza nos processos que acontecem, né? E a partir dos 14 aos 21, amar a verdade do mundo, né? Ajudar os jovens a descobrir o que acontece na realidade. Então, a proposta da pedagogia é, é cuidar para que as crianças vivam aquilo que ela precisa viver naquela época da vida dela. Então, no começo ela precisa viver que o mundo é bom, depois que o mundo é belo, depois que o mundo é verdadeiro, sem antecipar coisas, né? Acho que a gente vive numa sociedade hoje de antecipação de coisas para as crianças, né? Então, a pedagogia Waldorf, ela preza muito por isso. Então, o trabalho do professor é zelar pela infância e pela adolescência. Então, é, a pedagogia Waldorf, e aí eu queria começar a entrar no, como eu falei, da base filosófica no começo da conversa, além de contar um pouco da história, eu queria trazer um pouquinho sobre liberdade, porque, no fundo, a pedagogia Waldorf, ela, criada pelo Steiner, ela é uma pedagogia feita como uma recomendação do que nós precisamos cuidar para apoiar a formação de seres humanos livres. O Steiner escreveu um livro chamado Filosofia da Liberdade. Então, eu acho que todo o currículo, Waldorf, e a própria gestão da escola, ela está ancorada, é lógico, em muitos livros, mas o livro Filosofia da Liberdade, ele é um livro que eu acho que ele norteia uma conexão nossa com o precisa emergir no futuro. Então, a escola, ela pede para quem trabalha lá se autodesenvolver para que ela possa desenvolver o aluno para essa liberdade. Vou tentar. E aí eu vou pedir a permissão aqui de trazer os conceitos, né, dessa liberdade. Tudo bem, Ana? Posso? Pode seguir, Tiago. Eu só vou te pedir uma gentileza. Você citou dois livros, né? Filosofia da Liberdade, é que o pessoal está perguntando aqui no chat e eu estou escrevendo aqui. Então, um deles é Filosofia da Liberdade e você citou um outro livro também. Qual foi? Pedagogia Waldorf. Peraí que eu deixei anotado aqui. Pedagogia Waldorf. 100 anos. Uma educação humanizadora para um mundo melhor. Tá bem. Já estou anotando aqui no chat e você fica à vontade. Pode seguir com o seu fluxo de fala aí. Que essa para que a gente dê condições para que a criança na vida adulta desenvolva, possa, que essa é a grande meta da pedagogia Waldorf, né? É, então, para falar de liberdade, vou aprofundar aqui nos próximos minutos sobre liberdade, que é de forma bem simplificada, lógico, é um livro grande, mas de uma forma simplificada, trazendo uma essência, né? Então, assim, antes de falar de liberdade, a gente precisa entender a pergunta por que nós agimos? Porque, assim, por que você faz? Fez algumas perguntas boas ali hoje ali numa apresentação que eu fiquei aqui meditando nelas e a pergunta ela é poderosa, né? Sim. Então, assim, por que você age? Por que você faz o que você faz? Então, não é o que é ser livre, mas assim, o que você faz? Por que você faz o que você faz? O Stalin traz que é aí que entra a questão da liberdade.
Então, nós precisamos pesquisar em nós somos o laboratório de nossa própria pesquisa para entender, escolher o que devemos fazer. Então, eu não sei, se eu não sei o porquê eu faço algo, eu não posso ser livre. Então, parece que muito em nossas vidas a gente não é livre. Em quantos momentos da vida, quem está assistindo, esteve ciente do porquê estava fazendo? Ou não, porque eu estava atrás daquele prazer. Não, mas por que você estava atrás daquele prazer? Né? Então, a gente como um laboratório de nós mesmos para que possamos identificar é, o, a liberdade, né? Então, a educação é que cada individualidade que nasce a aprender a se autoeducar. Na pedagogia Waldorf não existe educação, existe somente a autoeducação. Essa é a base do professor Waldorf. Ele precisa se autoeducar para que seus alunos aprendam, então aprender sobre si e sobre o mundo. Eu vou mergulhar um pouco nessa pergunta porque agimos. Então, é, dá para dizer que, agora entrando nela mesmo, né, que nós temos um filtro, que a gente pode dizer que é uma característica que nós temos de nossa nascença, né, que a gente vai criando um filtro, a gente já tem alguns, e alguns a gente vai criando a partir dos hábitos da nossa vida. Então, a gente nasce em uma família, no bairro, no contexto social, na escola, a gente vai criando verdades, hábitos, né? E que vai formando uma personalidade. Então, eu, Thiago Baís, sou uma personalidade, estou em constante transformação, mas eu já tenho minhas crenças aqui, eu já fui moldado um pouco pela vida, né? Então, essa personalidade, ela, a partir do momento que a gente tem um estímulo, a gente tem como se fosse uma balança interna que de agrado e desagrado, né? Uma coisa eu gosto, outra coisa eu não gosto, e esse filtro que faz a pessoa querer fazer alguma coisa ou não fazer. Então, ser convidado para correr, se alguém agora acabar dessa conversa, alguém me chamar para correr, eu tenho um filtro que pode me dizer, não, sim, eu vou com você correr aí, ou não. Então, cada um vai lidar com o estímulo de fora de acordo com esse filtro, que é como se fossem os nossos hábitos, né? Então, por isso que a gente fala de mudança de hábito, né? E esse filtro que ativa o porquê do agir humano. Então, é esse filtro ativado, ele é ativado quando ele entra em contato com o estímulo do mundo. Então, e a gente tem duas forças internas que fazem a gente atuar. Uma é uma força motriz, eu vou mostrar uma imagem sobre isso, e a outra são os motivos. A força motriz são os nossos sentido individual, sem mediação de uma reflexão. Então, acontece alguma coisa, eu respondo a partir de uma reação imediata, pelo meu sentir, está calor demais, eu quero sair do ambiente, está frio demais, eu vou pegar um casaco. Eu atuo pelos sentidos, então, com uma reação natural, ou eu atuo por uma crença. Que é pelos motivos. Eu vou tentar explicar uma a uma. Eu vou apresentar uma imagem agora. Essa imagem ela tá completa. Eu vou falar um pouquinho do que está em vermelho, força motriz, a partir do perceber, do sentir, do representar, depois do bem-estar, do sistema de princípios e do bem-estar da humanidade. Esses 6 tópicos que estão à frente, né? Um a um. Então, o que me leva a agir? Eu tenho esse filtro. Então, esse filtro ele vai ativar de maneira diferente o meu agir. Então, ao perceber algo pelos sentidos, então pode ser o calor, o fio, o gosto, o cheiro, eu ajo para uma satisfação imediata dessa necessidade. E isso gera em mim os apetites, né? Os alimentares, os sexuais, os corpóreos. Então, eu sinto frio, eu busco um casaco. Ou não, eu vejo uma comida, eu saio para comer, ou eu consigo
me controlar. Mas aqui eu estou falando do âmbito da reação. Eu vejo um doce, eu quero comer um doce. Eu vejo um salgado, eu quero saciar o apetite, né? Então essa reação por estímulo é básico, é algo básico que nós temos na vida. Acho que é fácil da gente reconhecer, né? Todo momento que não existe uma reflexão e a gente age por um mecanismo, a gente está atuando pelo esse impulso do perceber. E aí existe um outro estímulo que eu também reage de uma maneira sem mediação da reflexão, mas ela já envolve uma crença, né? Então, ao perceber o estímulo, eu sinto algo que gera uma sensação em mim. Esse sentimento pode gerar uma reação imediata, ele pode gerar uma resposta, né? Assim, vamos dizer que eu sinto vergonha de algo, acontece algo comigo, e eu sinto vergonha. A vergonha, ela faz com que eu tenha uma atuação. Eu vou agir pela vergonha. Honra, uma vingança, uma piedade. Eu estou vendo alguém lá em necessidade, eu vou atuar. Eu tô sendo a fidelidade a alguém, a alguma pessoa. Então a gente pode atuar por intermédio desses sentimentos. Eu sinto ele e reajo a esse sentimento. E geralmente o sentido está ligado a uma crença. Então eu vejo alguém convalescido, eu já me coloco, consigo me colocar no lugar dele e consigo levar uma comida, dar um abrigo para ele. Né? É uma reação imediata aos meus sentidos. É, outra forma da gente perceber, da gente atuar também, é pelo representar. Então, ao receber um estímulo, eu também ajo para dar resposta a partir de uma crença que já foi formada em mim por causa das minhas experiências. Então, eu respondo ao estímulo por um padrão, assim, eu já fiz isso. Afinal, vou dar uma palestra, eu já dei uma palestra sobre isso, então eu vou repetir aquilo que eu dei. Eu tenho um problema acontecendo comigo, eu já encontro uma solução, que é a solução que eu já vivenciei no passado. Né? Então, eu também atuo de uma forma, de uma resposta, uma reação, mas aí é uma reação a partir de uma crença que eu vivi. Daqui a pouco eu espero fazer sentido, vou fazer uma amarração desse caminho que eu estou percorrendo, tá? Ligando com a Escola Waldorf. E aí, quando a gente fala de representação, os motivos que são a coluna em azul, elas estão ligadas às nossas crenças. Então, ele segue os nossos padrões de crença. Por isso, diferentes crenças sobre mim mesmo ou sobre a minha relação com o mundo muda a minha forma de agir. Então, assim, um primeiro nível de consciência a partir das nossas crenças é a busca pelo nosso bem-estar individual. Então, a gente é uma forma que podemos reagir aos estímulos, eles aparecem na nossa vida e a gente, a partir do estímulo que aparece, a gente busca atender as nossas metas de ganhos pessoais. Então, isso gera naturalmente em nós um impulso egoísta, né? A gente não pensa no outro. Então, eu vejo uma oportunidade para que eu ganhe mais dinheiro, eu vejo uma oportunidade para que eu ganhe status, eu vou agir, eu vou reagir focado em conseguir que eu tenha o meu bem-estar individual. Eu atuo dentro de mim mesmo, da minha personalidade, do meu egoísmo. Eu atuo no mundo para conquistar aquilo que é bom para mim. E aí existe um próximo degrau, que é quando a gente atua no mundo por um sistema de princípios. Então, pelo sentimento de seguir uma instituição. Então, existe um estímulo e eu respondo a ele de acordo com algo que eu obedeço. Então, pode ser o pai, a mãe, né, o partido político, meu político X, a filosofia A, a filosofia B, uma autoridade religiosa, a figura de Deus que eu criei, a ciência. Então, eu faço seguindo um modelo de pensamento e regras. Né? O Cazuza já dizia, na ideologia, eu quero uma para viver. Então, eu preciso encontrar um pensamento pronto fora para me dizer, para me guiar.
Então, esse também uma forma do porquê nós agimos. Um outro degrau é pelo ego, né? Outro degrau ainda, desculpa, um outro degrau ainda pelo ego, mas já muito mais consciência, é quando a gente consegue desenvolver dentro de nós um senso ético, escutando uma voz interior. Tiago, eu vou só te falar que um pouquinho a internet ela tá ficando instável, então a tua voz ela tá cortando um De bom fora tanto aqui que diz o durante a que eu devo fazer, apresentação. então, do que os fatos estão dizendo e tentam. Ah, que pena. A internet deve estar. Mas só para você saber que tá tendo essa instabilidade, então às vezes a gente não consegue te ouvir completamente, tá? Ah, vamos tentar agora. Mudei aqui, puxei um pouco para trás aqui, vamos ver se ajuda. É, então, eu tentando resumir para ir para o próximo passo. Nós, como seres humanos, nascemos numa personalidade, num ego. Então, eu sou o Thiago Baizzi, é como se fosse o ego encarnado dessa vida. E eu atuo no mundo a partir do que eu aprendi, do que é certo, do que é errado. Mas existe a possibilidade dentro de nós de a gente se conectar a um outro eu. E aí eu trago o espírito, dividindo a alma e o espírito, né? A alma é uma qualidade e o espírito é uma outra qualidade. O espírito é de todas as vidas e a alma é algo dessa vida. Então, eu posso, como ser humano, ampliar a minha consciência egóica para uma consciência espiritual, e essa consciência, ela vai me unir ao mundo, ela vai me conectar ao que existe no mundo e que precisa ser feito no mundo. Pode parecer, por meio da razão, eu sei que é uma fala que pode não fazer sentido, mas aqui o que eu queria deixar é que eu posso, a partir da consciência do objeto observado, eu posso, eu posso acessar a verdade primordial do objeto observado. Então, que seria eu mesmo, eu posso me ver além do que eu vejo materialmente, e eu posso te ver, eu posso ver as coisas que estão ao meu redor, além do que a matéria me permite ver. Então, eu acesso uma outra qualidade de pensamento, que é um pensamento livre. Não é um pensamento racional. É um pensamento onde eu consigo ver imagens do objeto, e a partir dessa. É como se aquilo se revelasse. Eu vejo a verdade, e quando eu vejo, eu tenho sabedoria, porque eu estou vendo além do que as pessoas estão vendo, e quando eu consigo ver, eu consigo amar. E aí a minha atuação no mundo, ela vai ser ética. Ela não vai ter mais ligação com o meu ego, com o que eu fiz, com o que eu sou, mas sim com o que está na minha frente está pedindo para que seja feito. Ana, eu consigo explicar isso jogando para você assim de bate-pronto? Deu para entender o que eu estou falando sobre liberdade? Eu diria a você o seguinte, que deu para entender sim, cortou um pouquinho a fala, né, ao longo da explicação, mas só a imagem que está na tela já traz uma clareza para a gente sobre o contexto de liberdade que tu está apresentando. Eu acho que o desafio agora é a gente entender esse contexto associado ao case, né, ao modelo que vocês implantaram na Grão. Isso. Então, se a gente tem isso como um pano de fundo de que eu posso ampliar, ampliar além de mim. Então, quando a gente foi criar a Grão, nós éramos 5 famílias, é, e que se inspiraram, e a gente não sabia, não estava olhando para esse conteúdo, não estava olhando para a filosofia da liberdade, mas a gente não era consciente para nós isso, mas a gente éramos 5 famílias, e eu lembro, eu pessoalmente, agora falando de uma vivência pessoal, que eu percebi que eu precisava apoiar a fundação de uma escola. Foi quando eu parei no semáforo e fiquei vendo a propaganda de uma outra escola. Eu fiquei um tempo ali olhando, meditando, até que veio uma imagem para mim.
e uma certeza que eu deveria me envolver na criação de uma escola Waldorf, eu deveria me unir às pessoas. É uma vivência, a gente não, a gente só conta, né? Então, foi um momento muito especial, marcado na minha vida, né? E meses depois, os pais do jardim onde a gente estava, eles vieram com essa pergunta onde nossos filhos iriam estudar, e eu tinha certeza que eu precisava me envolver nessa resposta, e a partir daí a gente se envolveu em 5 famílias, fizemos um encontro e decidimos estudar se a gente poderia criar uma escola, mas para isso a gente precisava conviver juntos um tempo, para ver se a gente dava conta. E aí nós ficamos por 9 meses gestando essa semente, e essa gestação culminou com envolvimento no final de mais famílias, a gente abriu para mais famílias participar, então depois de 9 meses nós se tornamos 19 famílias, e aí criamos um curso para envolver professores que pudessem se conectar ao que nós estávamos querendo fazer, queremos estatuto, CNPJ, é, alugamos uma sede, muitas histórias, né? E a partir daí a gente conseguiu inaugurar a escola em fevereiro de 2017, com 42 crianças matriculadas. É, e aí a gente criou a escola. E assim, e a gente criou a escola, é, e aí porque a gente tinha um propósito muito claro, que era criar a escola. A imagem estava muito clara, que nós queríamos criar uma escola. E aí, ao criar a escola, foi um movimento lindo, de muita superação, mas belíssimo. Nós entregamos a escola dia 6 de fevereiro para os professores, e aí foi difícil, porque aquele propósito não existia mais. Deveria ser mudado agora, né? Existia uma outra imagem de futuro, um outro pensamento que deveria surgir, e aí a gente foi olhar como sustentar essa escola, como podemos olhar para a escola, né? É, e aí uma organização feita por pessoas, eu entendo que uma escola como a nossa precisava de criar uma nova visão de futuro, então a gente acabou vivendo muitos conflitos, administrar os egos, cada ego com suas crenças, né? Mas o foco, sempre que a gente disse, são as crianças. A gente precisa apoiar as crianças no caminho da liberdade delas, né? Mesmo nós sendo buscadores, não sendo talvez os modelos ideais de liberdade que elas poderiam ver, mas que nós devemos criar um ambiente que fosse propício para o seu desenvolvimento, né? E aí a gente vem trabalhando, né? Podemos olhar para a escola agora, que a escola, como qualquer organização, ela é feita por pessoas. Eu me da escola, eu entendo hoje, ou de uma organização, ela é o santuário moderno, né? Então, quando eu trago aquele caminho, é um caminho espiritual de liberdade, as organizações, a escola, ela é um santuário hoje, onde os seres humanos, é o espaço onde as pessoas podem amadurecer, e não é um espaço apenas de lucro, é um espaço também do amadurecimento moderno. E quem cuida de uma gestão como essa, de uma escola que, que quer formar seres humanos livres, de pessoas que querem ser livres, né? A gente precisa cuidar desse ambiente, porque senão os egos acabam destruindo o ambiente por meio dos conflitos, né? Então, mesmo sem saber que existe uma fórmula mágica, isso, né, acho que não existe mesmo, mas a gente sabe que como gestor a gente pode olhar para algumas dimensões, e aí essas dimensões que eu queria, para finalizar, apresentar aqui rapidamente, né? É, como que a gente vem olhando para as dimensões da escola, para que nós, como seres egoístas, podemos nos organizar para aprender e evoluir rumo à liberdade e permitir com que as crianças tenham também esse caminho, né, de poder crescer de uma forma saudável. Então, assim, no âmbito espiritual, como eu falo do espírito, eu entendo que é o propósito da organização, então a gente precisa deixar claro, e aí na Grão a gente tenta deixar claro qual é o propósito da escola, né? Ele que guia nós, né? Então, para conectar as pessoas certas,
O propósito tem que estar claro. Então, para que o professor bom venha, aquele professor que tem que estar aqui venha, a gente precisa estar claro qual é o propósito da escola. E as pessoas precisam ter espaço para que elas possam colocar as suas capacidades, porque no fundo os nossos dons eles são dons espirituais, né? Então a gente precisa ter a capacidade, ter a possibilidade de colocar nosso dom a serviço, né? Por isso na escola Waldorf a autonomia do professor é a base da escola. Ele que está na frente do aluno, ele não deve seguir uma apostila. Ele, ele sim, ele tem uma meta a atingir, mas é o aluno, ele que observa o que o aluno precisa. Então, ele precisa ter essa liberdade de observar e intervir de acordo com o que aquela criança naquele momento precisa. Aí no âmbito da personalidade, no âmbito do ego, está o âmbito das relações, da competição, da cooperação, né? Então, nós como gestão da escola, hoje a gente vem cuidando para que fique muito claro quais são os direitos de cada um, os deveres, construir processos comuns e coerentes aos valores, né, da escola, aos princípios, que dão espaço para a cooperação e o conflito serem explorados. Não é abafar o conflito existe, as tensões existem, mas elas são oportunidades de desenvolvimento. Então, a gente vem trabalhando muito a partir da sociocracia, para que permite com que falas aconteçam, aprendizados, feedbacks aconteçam, para que as pessoas encontrem também seus lugares de maturidade, né? Não esconder as coisas, né? A gente poder se revelar e aprender juntos, né? E no âmbito do que é visível, dos recursos, também é um desafio, né? Que a gente possa, a gente vem trabalhando como que a gente cuida do espaço físico, como que a gente cuida dos salários, como a gente cuida do que cada um pode pagar, que é o âmbito financeiro, né? Como a gente faz a circulação financeira e econômica dentro da escola, para que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. E não existe uma fórmula mágica, existem interesses, tem gente que sim quer desconto, quer se aproveitar do modelo, mas a gente vem buscando consciência e nossa consciência de buscar coerência com o nosso propósito. Então, assim, eu queria trazer, trouxe esses três âmbitos para mim, tá ligado a corpo, alma e espírito, né? A gente precisa cuidar como gestor para que esses âmbitos estejam coerentes com o que a gente quer, porque facilmente nós temos padrões, fomos formados por escolas com outro modelo, então é muito fácil a gente cair no âmbito do controle, do poder. Então, quando a gente coloca essas palavras a serviço da gente, a gente vai se autoeducando e vai evoluindo. Então, assim, para terminar, assim, todo o processo, eu acho que o futuro nos pede, ele é um processo de autoeducação. Então, educar as crianças, trabalhar coletivamente, essas coisas só são possíveis, do meu ponto de vista, se a gente se unir na autoeducação, que é aquele caminho da liberdade. Né? Se a gente estiver aberto para ver o que a gente não vê. E a gente só está aberto se a gente interage com o outro, aprende com o outro. E a criança também faz isso na escola. Não é só aprender a ler e escrever, ela vai aprender a viver em comunidade, né? Então, acho que o valor da vida não é a somatória de felicidades, né? Mas para mim é a superação da nossa sombra, é a força que a gente pode desenvolver para superar aquilo que a gente precisa superar, para fazer aquilo que a gente precisa fazer com amor e sabedoria. Obrigado, Ana. Uau, Tiago, tava aqui vidrada na tua fala, escutando tudo, né? Se você puder agora tirar o compartilhamento aí para a gente aparecer na telinha agora eu e você aqui. É, e eu não conhecia, né, a história da Grão assim com todo o detalhe que você trouxe, mas muitas coisas me impactaram, como 9 meses de gestação, né, sendo gestada por homens e mulheres, porque o processo da gestação normalmente é um processo feminino, da energia feminina da mulher, né? E aí você traz que foram 9 meses sendo gestada por homens e mulheres, por famílias, né? Ou seja, não é mais só
a gestação de um novo projeto não é só mais um papel da mulher, né? E isso é muito nova terra, no meu ponto de vista, é muito uma nova energia, um novo contexto, uma nova realidade. Você tá por aí, Thiago? Tá ouvindo? Tiago, acho que ele caiu. Não, tá aí. Tá me ouvindo? Caí e voltei, caí e Ele levantou. caiu. Caiu e voltou. Pronto. Então, eu não sei até onde você me ouviu, mas o que eu estava, né, rapidamente estava falando que eu não conhecia a história da Grão com tanto detalhe que você trouxe, mas o que me impactou muito foi você trazer esse movimento de 9 meses de gestação desse projeto, né, de criação desse projeto, e que não a gente tem a ideia da gestação como sendo uma tarefa da mulher, exclusivamente da mulher, e aí você mostrou, né, que esse filho foi gestado por homens e mulheres, por famílias, até que ele viesse a tomar forma, a tomar um corpo com apesar de usar a metodologia Waldorf como base, mas ela tem a própria cara, né? A Grão tem a própria personalidade, tem a sua individualidade, ainda que utilize a base da Waldorf, né? E isso para mim realmente me impactou muito aqui, porque é o que a gente espera para a nova Terra, né? Pais conscientes, com filhos conscientes, com criações conjuntas igualmente conscientes e aonde todos se tornam exemplos uns para os outros. Essa é a nova sociedade, né? Onde o indivíduo, a partir do equilíbrio de corpo, mente e espírito, como você trouxe, né? Dessa autoeducação, inspira outros movimentos a seguir na mesma linha. Então, realmente é um projeto muito bonito. Eu estava acompanhando o chat aqui e as pessoas contribuindo aqui, trazendo a sua admiração, elogiando muito esse movimento da Grão. E eu diria a você que a gente pode fazer mais algumas lives explorando, né, todo esse conteúdo que você trouxe, porque por trás do que você apresentou, você falou de liderança, você falou de postura, você falou de espiritualidade, você falou de princípios, falou de valores, né? E falou de manifestação, né, de um negócio, de uma empresa a partir desses novos princípios. Então, eu acho que dá para a gente fazer mais algumas lives para você se aprofundar um pouco mais nesse detalhe, nesse contexto. Mas, por hora, a gente está muito, muito grato mesmo pela tua contribuição aqui, pela tua participação. Foi um momento incrível e o nosso objetivo aqui, o meu, do Vini, da Gi, da Nova Gaia Hub, era exatamente trazer cases, né? Trazer histórias de pessoas que dentro da sua realidade estão fazendo a diferença, que não estão esperando o governo resolver, o político resolver, né? A religião resolver, seja lá quem for resolver, mas a gente pode resolver de acordo com aquilo que nós acreditamos que é a nossa verdade, né? Interna, pessoal. E é isso que você mostrou. O que a Camila trouxe antes de você também foi a mesma coisa, né? O que nós três aqui apresentamos enquanto Nova Gaia também foi a mesma coisa. Então é prova de que, de fato, eu creio, nós estamos num caminho muito alinhado para criação dessa nova realidade, não só Curitiba, Brasil, mas para o planeta, né? Porque quando a gente movimenta uma energia, essa energia reverbera para o todo. Então, Tiago, muito grata pelo teu tempo, a tua disponibilidade aqui. E eu queria abrir um espaço para você, né, deixar a sua palavra final, o seu convite aí, se você, né, se tiver abertura para conhecer a Grão, que você traga para o pessoal aí, então, a tua fala final. Obrigado, Dani. Gostei bastante do seu contexto aí, sua análise aí da fala. Obrigado também. É, eu fiquei pensando se era, você falou muito, eu trouxe acho que vários elementos, mas eu senti que era a base filosófica ela é importante, né? Que ela tem uma sustentação importante e a gente precisa falar dela. Eu vejo que
a gente acaba falando um pouco dentro da pedagogia Waldorf sobre essa base, então todas as oportunidades que eu tiver agora, eu me sinto que preciso falar mais sobre isso, então eu agradeço o espaço para isso. Quem quiser seguir a Grão, com certeza a gente é aberto ali a apresentar. Nós estamos aqui no Santa Cândida, em Curitiba, mas nosso Instagram ali ele é movimentado. É só colocar lá escola, é só colocar Grão Saber. Se colocar Grão Saber no Instagram, você vai ver, lá já tem bastante conteúdo ali sobre o dia a dia da escola e estamos abertos a receber. E fiquei feliz que você já foi algumas vezes lá. A próxima vez espero te encontrar. Tá bom? Obrigado a todos vocês aí pela A gente oportunidade. que agradece, Thiago, e muito linda a tua história. Que a tua história vire inspiração para outras pessoas que estão assistindo, que vão assistir. E olha a importância de a gente sentir a intuição, aquela que vem do coração, e o legado que a gente vai deixar para outras pessoas que vão usufruir de tudo isso, né? Muito obrigada pelo teu trabalho. Gratidão. Que lindo, Thiago, muito obrigado. E complementando o que a Ana falou, né, sobre isso de pessoas como você que já estão fazendo o movimento, eu acho que é uma inspiração maior do que isso ainda, porque são pessoas que estão também enfrentando um movimento contrário, né? Pessoas que estão iniciando esse movimento e muitas vezes são minimizadas ou são questionadas ou são até mesmo ironizadas por outras pessoas por falar sobre isso, né? Nós sabemos disso porque nós também vivemos isso. Mas não, a gente tem tanta coragem, acredita tanto no que a gente é, no que a gente faz, que a gente enfrenta isso e sim, a gente diz para o mundo pode ser melhor. As escolas não precisam ser como são, não. Elas podem ser diferentes, as crianças merecem isso porque é elas que vão ser a geração do futuro. Então, parabéns, meu irmão. Você é uma inspiração para nós também. Tamo junto nessa. É isso aí, a gente vai encontrando irmãos aí que estão nessa caminhada que é tão árdua. É isso. Maravilhoso. Gratidão. Muito prazer. Prazer. Até a próxima. Até a Até. próxima. Ah, que coisa linda! Coisa linda. Quanta, É quanta muito história bom. bonita, né? O que o Thiago faz, e principalmente para as crianças, né? É também um movimento que vai trazer essa inspiração para as empresas da Nova Terra. Muitas vezes a gente acha, né, que movimentos, é pequeno, não vou começar, não, isso não vai valer a pena, mas tu vê que é um passinho depois do outro que vai tornando toda a jornada, né? Então, tem que ter um início. E olha o que ele deixou e olha o que ele está fazendo. Então, não deixa a mente dizer que isso é pouco ou não vai valer a pena. Exatamente. Então, deixa o E as, coração transbordar e a inspiração vir. Porque cada um, como semente, tem muito a deixar aqui para a terra, né? e às vezes a gente, né? A gente está aqui para ser vulnerável, honesto. Às vezes dá vontade de desistir porque é tanta coisa remando contra, como falou anteriormente ali o Marcelo, como falou a Sabina, como algumas pessoas falaram, principalmente ali o nosso querido Adenauer, que ele falou, pô, ele passou por tanta coisa, né? E, pô, eu vou desistir disso, mas no fundo essa chama tá acesa aqui dentro, né? Então, passa por esses momentos difíceis, mas continua, porque as pessoas também estão aqui com a gente até. Aqui na Espanha já é 22 horas, no Brasil eu acredito que são 17.